É, real- Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui com esse tema, né, para abordar para vocês, com um desafio gigantesco, né, já que é um tema de grande importância, mas ao mesmo tempo é um tema que implica em muitas interpretações, muitas leituras, né, e de certa forma a gente vai tentar aqui abordar a visão teosófica, mas a própria visão teosófica tem uma amplitude muito grande, tem ramificações, entendimentos que exigem uma interpretação mais profunda, principalmente quando a gente faz uma leitura mais ampla, pegando as obras das cartas dos Mahatmas, as obras de Helena Blavatsky, os escritos dela e os escritos dos teosofistas que vieram posteriormente, fazendo também uma leitura, né, desses textos. Então, por isso que, de certa maneira, é importante que a gente faça essa costura, essa apreensão mais completa, né, e esse diálogo, essa interatividade dos textos, dos conteúdos, e é o que a gente vai tentar fazer aqui, dentro do possível. Eu vou fazer aqui um compartilhamento aqui do material que a gente tem para apresentar. Eu deixei aqui uma imagem aqui, né, no notebook para ver se estava aparecendo e estou vendo que já está. Então, gente, uma primeira fala que eu já coloco no cartaz é essa de Annie Besant, que ela diz que a ideia de uma consciência universal nos embaraça e confunde. Entretanto, um mosquito encontraria talvez a mesma dificuldade se tentasse avaliar a consciência de Pitágoras. Então, ela faz aqui uma associação, né, uma analogia à nossa compreensão de uma consciência universal e a de um mosquito em relação à consciência de Pitágoras, porque realmente existe uma distância muito grande e não há dúvidas de que se a gente vai ter aqui alguns assuntos que vão ser passíveis de diferentes interpretações, uma coisa que eu acho que não há dúvida para ninguém é que o entendimento, a compreensão de Deus é muito difícil de acontecer, né? Não é impossível no sentido assim de chegar bem próximo ou de tentar entender o que é Deus e o que seria entendido como Deus em várias culturas religiosas e especificamente o que seria Deus para a teosofia, né? Eu começo com, obviamente, o glossário teosófico, né? Que no verbete Deus, que está nas páginas 136 e 137, e está dito que é o ser supremo e inefável, incompreensível para a inteligência humana, e cada um o representa à sua maneira, chegando até ao ponto de lhe atribuir imperfeições humanas. Então, repare que aí a gente está entendendo que, assim como existe uma doutrina secreta que mostra a parte oculta de tudo que existe, também existe para Deus. E por isso que a gente sabe que nas várias religiões, nas várias culturas, a gente vai encontrar certas informações a respeito de Deus, certos acontecimentos relativos a Deus que poderiam dar margem a gente não entender direito ou até desacreditar de Deus. Como eu conheço muitos ateus que estudam, por exemplo, a Bíblia para encontrar as inconsistências. E vai encontrar sim, porque eles não vão analisar o lado mais profundo, né? Porque não vão entender que existe ali um aspecto simbólico, né? Existe uma questão para ser analisada no nível mais profundo que não aparece para quem está lendo simplesmente como uma leitura comum, né? Então, esta é uma informação importantíssima. E logo a seguir, o glossário diz que a teosofia não acredita em um Deus, não acredita no Deus bíblico, nem no Deus dos cristãos. Rechaça a ideia de um Deus pessoal, extracósmico e antropomórfico, que não é mais do que uma sombra gigantesca do homem. Repare que já aí de cara a gente já entende que existe um Deus bíblico, um Deus cristão.
Isso é claro para a gente, eu só vou clarear a vocês essa visão, que assim, lembrar vocês que existe um Deus do Antigo Testamento que mostrava-se vingativo, né? E pelo menos aos olhos de quem lê a Bíblia sem este entendimento mais profundo que eu falei, né? Sem essa doutrina secreta por trás da Bíblia, a gente vai sempre perceber, achar que o Deus é um Deus vingativo, um Deus que nos traz malefício caso a gente não faça o bem, e o Deus de punição, um Deus de inferno eterno, etc. Então, se não for compreendido esse Deus, realmente vai ser algo que ninguém vai acreditar. Mas quando a gente tem o Evangelho, segundo o Novo Testamento e os Atos dos Apóstolos, ou seja, o Novo Testamento como um todo, a gente tem uma visão de Deus mais adaptada a uma época diferente e também adaptada a um tempo futuro de pessoas com um pouco mais de consciência, né? A humanidade conseguindo entender melhor e conseguindo ter... Eu sempre faço uma alusão os mandamentos do Antigo Testamento, os mandamentos de Deus, seria como que aquelas regras que um pai dá à criança que ainda não entende direito as coisas, e depois vem o Sermão. O Sermão da Montanha é um grande exemplo de um segundo estágio disso, em que você diz, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Então, você já faz a pessoa compreender melhor, né? Ouviste o que os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, nem sequer vos encolerizeis contra o irmão. Então, repare que aí já tem um avanço, porque você já está mostrando outra realidade. Então, a visão das religiões cristãs, que até fazem com que confundem o papel de Jesus com o papel de Deus, mesmo ele se dizendo filho de Deus, mas em vários momentos ele é considerado como o próprio Deus, e a gente vai entender até que existe uma razão para isso e que às vezes não é muito bem compreendida. E essa razão é porque realmente ele e todos nós somos parte dessa divindade, e é o que a gente vai ver que está dentro da visão teosófica, né? Mas é importante que a gente perceba isso, e nesse quadro a gente até vê uma coisa curiosa, que é um artista desenhando, escrevendo a Bíblia e tal, ou escrevendo um texto e tal, e ele tenta retratar Deus, e ele vê Deus como se fosse ele próprio de alguma forma. Então, eu acho isso interessante. Mas aí, essa imagem está querendo mostrar como que nós personificamos Deus. Mas se a gente interpretar por uma outra vertente, por uma outra visão, a gente pode até entender de uma maneira melhor que, na verdade, ele está mostrando que Deus está dentro dele, que ele próprio é Deus também, né? Bom, numa outra frase que eu destaquei, deixei ela separadinha, está dito que o Deus da teologia é um ninho de contradições e de impossibilidades. Quando chega nessa parte do glossário, o que surge na nossa mente é o que é esse Deus da teologia, tão dito assim por Helena Blavatsky no glossário teosófico? Que Deus da teologia é esse? E aí a gente vai ver, na verdade, esse texto, isso aqui estava Deus da teologia, mas eu acabei achando melhor botar Deus cristão também, porque na própria imagem a gente está aí refletindo aquilo que eu disse, das pessoas associarem Jesus com uma imagem de Deus, de certa forma. Então, Deus, ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo o que existe. Então, nas religiões como um todo, e especificamente no cristianismo, a gente vê muito destacado essa justificativa, esta prova e esta associação de Deus como uma causa necessária, ou ainda a causa primária, a causa primeira, né? Sendo aí entendido que ele seria a razão de ser de tudo. Se isso for entendido numa relação de causa e efeito, sendo o efeito consequência externa, fora da própria divindade, isso aí não tem muito cabimento. E a gente vai ver que a doutrina, que a teosofia o tempo inteiro chama atenção para isso, né? E até mesmo a gente pode entender que eu costumo, como tendo uma origem espírita, né? Eu sempre me reporto àquela passagem do Livro dos Espíritos que começa perguntando
o que é Deus, e a resposta dos espíritos está lá, que é causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí eu sempre pergunto os colegas espíritas, né, se como é que eles podem compreender um Deus que é causa primária, mas que está sujeito à relação de espaço-tempo, porque causa e efeito tem uma relação de espaço-tempo. E se a gente estivesse falando de um Deus mesmo, um Deus absoluto, não existiria mais essa questão da causa e efeito, porque já estaria transcendendo ao tempo. Bom, isso já é uma dica, uma pista de que mesmo nas filosofias que não entram muito nesse detalhe da questão do espaço-tempo, mas que a gente precisa compreender que existe sim uma diferenciação de um Deus a quem a gente se reporta para as questões ligadas ao espaço-tempo, dentro deste tempo, e talvez outros deuses, ou um Deus absoluto que esteja acima de tudo isso e que a gente poderia compreender de outra forma. Bom, mais adiante a gente tem Deus é um ser supremo que está acima de tudo e de todos, é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, oniabarcante, capaz de fazer milagres e de promover o bem. Assim, ele é considerado por aqueles que creem em seu nome, por aqueles que o cultuam e por uma grande massa de pessoas que o adoram e o exaltam. Repare que está sendo dito, não que isso tudo aí que foi dito aí é Deus, mas está sendo dito que é assim que acreditam as pessoas que creem nele e se entregam para ele com uma visão, né? Tanto que, às vezes, execram atitudes artísticas como essa de Michelangelo, de colocar no Deus, no Júpiter, esses chifres aí de demônio, né? Então, é interessante que a gente perceba que existe essa coisa do sacralizar, considerar como algo tão distante, tão grandioso, inatingível, inalcançável, até através de preces. Por isso que em muitas religiões se fala de se rezar para santos e anjos, ou de seres dévicos, etc. E até, em alguns casos, alguns que falam porta-vozes dessas religiões, alertando que falar para o ser supremo seria ainda mais interessante, mais importante. E adiante tem a fala de que, em certas religiões, é a designação dada às forças ocultas, aos espíritos mais ou menos personalizados. Isso aí, ao mesmo tempo que faz com que muita gente desacredite em Deus, porque vai dizer assim, poxa, mas aí Deus, se Deus ele tem faz parte, é um elemento da natureza, quem criou esse elemento da natureza? Então, como que pode estar presente neste efeito e também ser a causa dele? Mas a gente, dentro de uma compreensão teosófica que a gente vai ver mais adiante, é possível existir essas duas coisas, é possível haver essas coexistências. Daí o motivo porque, muito veementemente, alguns mestres de sabedoria insistiam de não considerar esta visão, né? Não considerar como verdadeira esta visão e até mesmo desconsiderar a existência deste Deus que está sendo considerado pelos cristãos e pelos teólogos de um modo geral, né? Deus é um conceito de ser supremo presente em diversas religiões monoteístas, enoteístas, destaquei porque a gente vai falar disso daqui a pouco, ou politeístas, sendo geralmente definido como o espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. Bom, a gente entende tudo, né? Eu acredito, porque monoteísta acredita num só Deus, o politeísta em vários, mas talvez esse enoteísta seja um meio termo aí, porque se alguém perguntar a vocês, ou pelo menos até perguntar a mim, se eu sou monoteísta ou politeísta, eu não vou me enquadrar nem em um nem em outro, mas eu acho que eu me enquadraria sim no enoteísta, com algumas ressalvas, que é o que a gente vai ver agora, o que significa isso, né? Enoteísmo é o culto de um único Deus, sem se negar à existência de outras divindades. Frederick Schilling, que eu tenho até estudado muito ele, né, porque de certa forma inspirou muito Jung em várias coisas, não?
filósofo alemão muito importante, cunhou o termo, e Friedrich Welcker o usou para descrever o monoteísmo primordial entre os antigos gregos. Então, os gregos e várias outras culturas, como até os próprios romanos também, os egípcios, acreditavam em vários deuses, mesmo considerando sempre um, o Deus Supremo, porque ele também entendia que a tarefa a ser realizada no universo, no mundo, ou na Terra, etc., são muitas tarefas, não que não estejam ao alcance dele, mas que poderiam ser delegadas, né? E aí, nessa questão de delegar, é que é interessante o entendimento da teosofia e que a gente vai perceber com esse gradual avanço do entendimento de Deus. Essa passagem está no glossário teosófico, mas foi retirada da chave para a teosofia, então eu preferi colocar a referência original, que é a chave para a teosofia. Acreditamos em um princípio divino universal, a raiz de tudo, do qual tudo procede e no qual tudo se absorverá no final do grande ciclo do ser. Então, no momento em que a gente passa por uma polêmica sobre essa possibilidade de existir um Deus absoluto, um Deus relativo, ou a existência de certos fenômenos que se manifestam na Terra, aí seria um Deus não manifesto, um Deus manifesto, e aí na Terra acontecendo essas coisas, então quando se corporifica algo, ou quando se manifesta algo, quando se emana algo, torna manifesto, ou como na linguagem de Aristóteles, quando atualiza não no sentido de tornar uma coisa mais atual, mais moderna, não. Atualiza no sentido de transformar em ato. Existe essa terminologia muito comum na filosofia, tanto na contemporânea como na clássica, na contemporânea inspirada lá em Aristóteles. Então, quando a gente torna ato alguma coisa se manifesta, então passa a ter um corpo, ainda que seja com uma matéria sutil, em alguns casos, ou mais densa em outros, mas gera um corpo. Então, na teosofia, sempre é importante perceber que quando não há um corpo, quando se entende uma coisa que é transcendente a esse corpo, não é mais corpo, e sim um princípio. Então, por isso que está dito aí por Blavatsky que nós teosofistas acreditamos em um princípio divino universal. Essa resposta dela eu sugiro que vocês leiam a sequência que começa lá na página 63, e a página 63 é uma sequência de perguntas e respostas. Tudo começa com a pergunta se ela se considera, se os teosofistas são ateus. E ele diz ela diz não que me conste, e aí explica todas essas atribuições, né? A diferença de como a gente entende o Deus da teologia, o Deus dos cristãos, e como isso é negado porque é algo confuso e algo que não se enquadra, né, na lógica da visão teosofista, né? Ou na epistemologia, né, da teosofia. Bom, no glossário teosófico a gente ainda vê mais adiante. Deus é absoluto, infinito, está em todas as partes, em cada átomo do cosmos, tanto visível quanto invisível, dentro, acima e ao redor de cada átomo, indivisível, e de cada molécula divisível, porque ele é o misterioso poder de evolução e involução, a potencialidade criadora onipresente, onipotente e também onisciente. Aí ela já não está mais falando do Deus dos teólogos, nem do Deus dos cristãos. Aí ela já está falando em nome da teosofia, porque a gente vai ver que está aí dito que é um Deus absoluto e infinito, que parece ser paradoxal com algumas ideias de Deus finito, de algumas ideias colocadas em várias obras teológicas e também cristãs, quando se trata de Deus com essa limitação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala de estar presente em cada átomo. Aí já entra uma visão de um Deus imanente, um Deus mais spinoziano, mais Hobbes, né, de Hobbes, e que está presente, né, a gente vai ver que no conceito de Deus para a teosofia, vamos dizer assim. E talvez por isso acaba parecendo radical, em alguns casos, de ser dito em alguns momentos que não se acreditar em Deus dentro da teosofia é dito em alguns momentos e não compreendido que é
não é acreditando nesse Deus que não seja numa versão imanente transcendente, numa visão monista, que a gente vai ver daqui a pouco. E, na verdade, como essas filosofias elas foram se desenvolvendo e foram depois, digamos, sendo mais compreendidas, e aí as pessoas podem fazer referências a elas, aí fica mais fácil de a gente compreender. Mas aí está claro, de certa maneira, que o Deus que está sendo definido aí no glossário teosófico, ele está tanto naquele átomo indivisível, né, que é o átomo físico térreo. A gente tem até aqui umas ilustrações mostrando tanto o positivo como o negativo. Eu fiz uma montagem de ilustrações aqui, eu achei essas duas mãos que pareciam representar a divindade e como representação de criação desde o átomo, né, aqui presente, né, não, tanto no processo de evolução como de involução, entendendo essa involução como um processo cíclico e entendendo que quando a gente estuda a base da teosofia lá na química oculta, a gente percebe que em cada Coilon, bolha do Coilon, a gente está presente ali a divindade, né? Está presente ali as forças, as três forças, o Forhat, o Prana e o Kundalini, mostrando a gente que a divindade está em as pequenas coisas até as mais grandiosas, até o macrocosmos. Então, não é possível, é paradoxal entender um Deus que esteja presente em um, não esteja presente em outro, que esteja dentro, não esteja fora, porque se ele está dentro e não está fora, como é que ele rege esse fora? E se ele está fora e não está dentro, como é que ele pode participar da criação? E como é que ele pode estar atuante, dando vitalidade, dando energia, se a gente entender que essa vitalidade só existe a partir deste princípio universal, né? Unitivo, e esse princípio da vida una, né? Bom, aí surge uma questão que é o emanacionismo, que é um assunto que dá uma palestra à parte. Eu já fiz até uma palestra sobre isso e pretendo fazer de novo para que fique gravado, né, no vídeo no YouTube. Mas assim, o emanacionismo é a tendência filosófica que afirma que o universo não foi criado pelo Deus Supremo, e sim por Deus, por seus arautos. Não é, pois, uma obra, né, entre aspas, que antes fora desejada, planejada e depois realizada pela divindade absoluta. Ao contrário, o universo existe porque naturalmente emanou, saiu de um logos menor. Então, repare que está sendo preferido até colocar o nome logos do que Deus, um logos maior, logos menor, etc., para que se entenda que um é emanação do outro, e aí emanar nada mais é do que tornar manifesto, né? Digamos assim, emitir uma luz para que essa luz possa brilhar e expandir em outras esferas e até, desculpe, e até mesmo em outros planos de existência mais densos, né? E aí a gente entende que essas emanações que estão colocadas aqui, as três emanações básicas, né, da teosofia, estão aqui presentes, e o princípio da involução e evolução que está dito lá na definição de Teos do glossário teosófico se refere justamente a esse gráfico aqui. Não vamos detalhar ele, mas é fácil encontrar em vários livros de teosofia. A palavra emanação vem do latim emanatio, né, porque o T tem som de C no latim, então emanatio, e tem como característica básica ser diferente ou oposta ao conceito de criação, né? A emanação é um processo e não um ato isolado, ou seja, não é algo que acontece e pronto. Então foi feita a criação e acabou. A emanação é algo que é como uma corrente elétrica. Se você desliga o disjuntor, corta o circuito e desaparece o processo. Então existe um circuito acontecendo, né? Uma energia ali acontecendo. Essa energia que é difícil, de uma natureza difícil da gente compreender, mas é descrita dessa maneira. Então aí aquele conceito de criação deixa de existir. Então veja que a teosofia acaba com a ideia de um Deus absoluto, de um Deus assim só imanente, só transcendente, e também acaba com o conceito de Deus como criador, na verdade. Ele é mais emanador do que criador em si. E aí no emanacionismo claro que a gente tem que entender que
emanacionismo abarca várias filosofias, Cabala, o Egito é emanacionista, mas a gente vai ver que nem tudo do emanacionismo é da teosofia. A teosofia é emanacionista, mas nem todo o emanacionismo é teosofia. Bom, é um conceito filosófico segundo o qual tudo no mundo, incluindo almas humanas e mente, surge, emana de um princípio ou de uma realidade primária, o ou absoluto, de uma maneira intermediária ou não. Então, esse sol central, esse logos central, emana e vai, digamos, se subdividindo, se manifestando em diversas mídias, diversos planos, diversos universos. Né? Então, a gente pode perceber até que nesse quadro que eu destaquei aqui, que estava servindo de background para a gente até agora, existe uma peculiaridade que foi recentemente destacada num livro que a gente vai mostrar agora, que é o fato de você ter aqui no centro o dedo de Deus não tocando o dedo de Adão. Na verdade, o que se sabe é que o dedo de Deus, inicialmente, feito por Michelangelo na Capela Sistina, que eu tive o prazer de ver pessoalmente. Infelizmente, não pude tirar foto, porque lá é proibido tirar foto. Mas você tem... O dedo estava assim, encostando aqui, e os cardeais, que eram também os curadores dessa obra de arte, eles disseram que não era para estar assim, porque para deixar a ideia de que é o homem que escolhe tocar a Deus e não Deus em si. Então o homem tem o livre-arbítrio. Então tem essa representação aqui de como era o dedo, né? Como estaria o dedo de Adão e como ele depois foi corrigido, alterado, para que ele não ficasse encostando, né, no dedo de Deus. De alguma forma, isso pode ser compreendido pelos cardeais como algo que simboliza o livre-arbítrio de Deus, mas na interpretação muito mais madura de Michelangelo, poderia ser entendido como digamos assim, a chispa divina alcançando o homem, né? Seria muito melhor essa representação para nós do que essa de acreditar que existe, que o livre-arbítrio existe, mas esse livre-arbítrio não é somente nessa conexão com Deus, né? É com uma série de coisas que vão estar acontecendo. Essa conexão existe, sempre existirá. O fio condutor, né? O Antacarana existe, ele vai ser mais ou menos, digamos assim, fluidor de energias, mais ou menos, digamos assim, móvel de concentração e motivo de concentração nosso, de conexão através dele ou não, mas essa conexão sempre vai existir e existe, né? Este livro, A Arte Secreta de Michelangelo, foi o que trouxe para a gente essa informação, que não é tão nova assim, mas passou a ganhar as mídias e está sendo comentado muito ultimamente, né? Então, no livro de Geoffrey Hodgson, que eu recomendo esse livro, ele é um livro grossinho mesmo, né? Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, da editora Teosófica, vem a pergunta: se Deus fez todas as coisas, quem fez Deus? Aí ele diz, formulada algumas vezes até mesmo por criança. A filosofia oculta responde: ninguém, pois o demiurgo ou logos ativo é uma emanação do infinito imutável, o ilimitado, o absoluto, que não pode querer, pensar ou agir até que tenha se tornado parcialmente manifesto como finito. Ele se manifesta pela projeção de um raio que penetra no espaço infinito, onde se torna o arquiteto do universo resultante. Aí eu gostei, né? Que é o arquiteto do universo, tá falando de minha profissão. Bom, o que eu acho que é importante aí a gente destacar é que está sendo dito aí aquilo que está sendo sempre colocado, né? Deus sempre existiu, então se Deus sempre existiu, quem criou Deus? Mas aí volta àquela questão, a gente quando fala desse Deus sempre existindo, Deus infinito, Deus eterno, a gente tem que lembrar que apesar de ser algo difícil da gente compreender, Deus transcende o tempo. Se Deus transcende o tempo, desaparece até essa questão de quem existiu antes, quem existiu depois, se Deus criou o universo, se o universo existiu antes de Deus, se Deus existiu antes do universo, Deus criou o universo. Então, essa pergunta já deixa até de ser importante, porque se a gente compreende, como vai ser explicado até melhor mais adiante, que todo o universo é feito de matéria, toda essa matéria é vida, a vida é uma energia
que está, digamos assim, que faz com que o universo exista e é da mesma matéria que a própria matéria física. Então, o que existe na vida como impulsor da vida é o mesmo impulso que faz a matéria existir. Seria uma incoerência acreditar que existem 2 ou 3 ou 4 elementos, mas tudo faz parte da mesma matéria, né? E se tudo faz parte da mesma matéria, não há criação, há emanação, há algo que se expande, há algo que se amplia, que se dilata, né? É, então, a gente não pode compreender nunca um universo feito de 2 ou 3 matérias, 3 componentes. E eu acredito que os mestres, quando chamaram bastante atenção a isso, vocês vão ver daqui a pouco, foi um pouco também de uma coisa que estava começando a morejar entre os meios espiritualistas, que é a ideia de que existem elementos gerais do universo. Isso vem do espiritismo, né? Que elementos gerais do universo, matéria, espírito e Deus, como 3 elementos, e de certa forma como se fossem 3 elementos distintos e que cada um com seu universo, sua coexistência, né? Mas a gente sabe até mesmo dentro do espiritismo que existe um monismo dentro do espiritismo, existe uma energia só, um uno, né? Um absoluto que faz essas coisas acontecerem, né? Porque tudo converge para Deus e Deus emana essa energia toda. Quando a gente vê na doutrina espírita se falar, por exemplo, da centelha divina, parece até que é alguma coisa distante, que é Deus atuando no espírito, Deus atuando na alma, etc. Mas, no fundo é uma fagulha de Deus que está ali. Por isso o nome centelha divina. Aí você pensa assim, poxa, esse termo está lá na doutrina espírita. O que falta é compreender a doutrina secreta dentro da doutrina espírita, porque muita gente vai dizer assim, não, o Evangelho segundo o Espiritismo é a doutrina secreta do Evangelho, mas se alguém não entende o Evangelho segundo o Espiritismo, não está entendendo a doutrina secreta do Espiritismo. Então, é preciso ir a fundo e perceber que existe realmente essa centelha que está presente em todos nós e faz parte da mesma matéria, né? E olha que eu digo a vocês, só por conhecimento de causa por ser espírita, de certa forma, existe eu agora esqueci o termo, mas um termo que mostra dentro do espiritismo o que é o elemento geral do universo. Não existe o princípio cósmico universal, né? E que é o que vai mostrar que esse elemento cósmico universal que dá unidade a tudo, que compõe tudo, por modificações, por transformações. O fato de ser, aqui nesse livro que eu recomendo, importantíssimo para esse tema, O Homem, Deus e o Universo, de Taimni, né? Tem essa passagem, né, que eu achei importante dizer. O fato de ser chamado de incognoscível não significa que esteja além do alcance do pensamento filosófico ou religioso e seja algo sobre o qual não se deva ou seja indesejável pensar. O próprio fato de o absoluto ser o coração e a base do universo deve torná-lo um dos mais empolgantes assuntos de investigação do domínio do intelecto. E digo mais a vocês, não só é importante, porque muita gente vai dizer assim, eu não vou nem falar em Deus, não vou nem tentar conceber Deus, porque ele está fora do meu alcance. O que Timon está dizendo que é importante, sim, que a gente pare para conceber, e em vários momentos a gente vê em outras obras sendo dito que esse exercício de buscar compreender Deus é um exercício de desenvolvimento dos outros planos, dos outros corpos mais sutis que a gente tem, porque só através deles a gente vai se aproximando mais dessa compreensão. Todos nós sabemos que as pessoas no nível de evolução maior vão compreender melhor Deus, vão compreender Deus de uma maneira mais profunda, mais ampla, né? Eu até gosto muito de referenciar uma frase que é, que diz assim que quando a esfera do conhecimento se amplia, a superfície de contato com o desconhecido aumenta. Então, se a gente entender que a esfera do conhecimento é a esfera evolutiva, né, de apreensão da realidade, né, da verdade, né, essa verdade que a gente fala que está acima das próprias religiões, ela vai ter contato com algo mais e algo mais transcendente, e a gente vai ter um domínio maior. Então, essa busca de compreensão das deidades, do divino, também um processo evolutivo, utilizando
aspecto do conhecimento. Claro que não é só por aí que se evolui, porque existe também o serviço, existe também a meditação, mas dentro do aspecto conhecimento e da abertura de canais de compreensão da realidade, a gente vai conseguir muito se a gente fizer esse exercício. Tá? E aí a gente vai para a famosa carta dos Mahatmas, que é considerada a carta de Deus, titulada a Deus, né? Até. Então, ela inicialmente era um prefácio, foi utilizada como prefácio sobre filosofia oculta, numa exposição que seria feita, mas acabou que nós tivemos acesso através do livro, né, das cartas do Mahatma. Está dito aqui exatamente, né, que nem nossa filosofia, nem nós próprios acreditamos em um Deus, isso é Kuthumi dizendo, né? E muito menos em um Deus cujo pronome necessita de uma inicial maiúscula. Veja bem, nossa filosofia se encaixa na definição de Hobbes, que eu falei nesse instante, que é o que inspirou o Spinoza. Na verdade, toda a concepção de Deus de Spinoza é baseada em Hobbes, que é um Deus imanente, e a gente vai ver daqui a pouco. Ela é preeminente à ciência dos efeitos pelas causas, ou seja, está antes disso, né? E das causas por seus efeitos. Em outras palavras, transcende o tempo e o espaço. E já que é também a ciência das coisas surgidas no primeiro princípio, segundo a definição de Bacon, antes de admitir qualquer princípio, devemos conhecê-lo, sem o que não temos o direito de admitir nem mesmo a sua possibilidade. Então é importante que a gente entenda assim, parece radical, mas a gente entende, quando lê o restante da carta, né, desta carta, que ele está justamente focando nesta ideia de Deus que é mal entendida, mal compreendida, e como ele queria realmente fazer um balanço completo, uma modificação completa dessa visão, né, de mundo que estava sendo trabalhada com uma ideia de Deus desse tipo, ele coloca nesses termos. E fica claro isso nos outros momentos que ele vai colocar sobre Deus, né? E ele diz em que ele acredita e em que não acredita. E a gente vai vendo delineado o que seria esse Deus. E aí vamos prosseguindo, né? Aí eu venho com Spinoza para a gente entender melhor, né? O que foi aquela ideia de Hobbes que ele falou, que era mais ou menos aqui, correspondia, né, a uma ideia de Deus. E assim, dizemos que Deus é. Isso aqui é uma das afirmações, né, das 9 afirmações desse tratado de Spinoza. Dizemos que Deus é a causa emanativa ou produtiva de suas obras, e em relação à operação que se está realizando, é uma causa ativa ou eficiente. O que é causa ativa e eficiente? Ela não desaparece como causa, ou seja, gera o efeito e desaparece. Não. Causa ativa é algo que continua junto com a causa. Então, por isso que é emanativa. Eficiente porque ela está presente a cada passo. Imagine que quando eu jogo uma bola no chão, não é uma causa ativa, é uma causa passiva, porque eu joguei a bola e depois a bola vai seguir o seu rumo. Então, o equivalente à causa ativa seria eu, em vez de jogar a bola no chão, eu acompanhar com a minha mão, empurrar a bola a chegar até o chão. Então, assim, eu estou junto com a bola, indo com ela até o chão, e por isso é eficiente, porque eu controlo melhor, eu tenho uma condição maior de atuar sobre aquela realidade, e não simplesmente fazendo ela acontecer e depois perdendo a minha responsabilidade sobre aquilo. Né? Então, repare que ela é imanente, ela está presente. Então, Deus é uma causa imanente e não transitiva, que transfere, que transmite, né? Já que opera tudo em si mesmo e não fora, posto que fora dele, de Deus, não há nada. Então, veja que interessante, mostrando que realmente, se não existe nada fora de Deus, eu não posso dizer simplesmente que Deus criou alguma coisa e aquela coisa está fora dele. Como pode estar fora dele? Ele perde o controle. Né? Por outro lado, ele também não precisa estar com esse controle absoluto idêntico àquele da analogia, que toda analogia tem sua falha. Ele não está com esse controle todo a ponto de direcionar, porque aí desaparece o livre-arbítrio, né? E desaparece toda o que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Aí, continuando, sabemos que em nosso sistema solar
Não existe coisa tal como Deus seja pessoal ou impessoal. Para Brahma não é um Deus, mas a lei absoluta imutável e para Brahma, né? E Ishvara, né? Ou Ishvar, como está escrito lá na carta, é o efeito de avidya e maya, ignorância baseada na grande ilusão. Ou seja, é o Deus, o próprio Parabrahma já não é Deus, né? Que ele está falando. Esse Deus com todas essas características que foram faladas. O Ishvar, que seria o Deus manifesto, o Deus dentro de cada um de nós, o Deus pessoal, vamos dizer assim, que é o Brahma, ele também é fruto do avidya, da ausência de conhecimento, de sabedoria, né? E da Maya, da ilusão, né? Da existência ilusória, manifesta, etc. Então, de certa forma, ele está querendo dizer que nenhum dos dois é um Deus que é considerado pela teologia, né? Pelos cristãos. É algo diferente. Então, passamos a entender dentro da teosofia que é fruto de todo um apanhado, né, de religião comparada, e a gente vai ver que muitas das alusões se referem até ao hinduísmo, né, que nada mais é que uma religião que foi criada pelos homens, mas que é baseada em textos sagrados e que são textos escritos por mestres lá atrás e que tentavam traduzir já dentro de uma versão é, sagrada, tal que foi depois transformada assim, e que de alguma forma tentando mostrar melhor isto para o ser humano na Terra. Por isso que tanto a teosofia quanto o Jung, que também fez um estudo de religião comparada, inclusive na mesma fonte, pesquisando aquele autor Miller, né, Jorge, que ele pegou todo um apanhado de escritos da Índia e de vários escritos orientais também, e trouxe à tona numa língua ocidental no século XIX, e isso fez com que se pudesse ter acesso a essas informações. Então, tanto os teosofistas como os estudiosos, né, de religião comparada começaram a ter acesso a essas informações e terem uma compreensão melhor, só que é difícil, dentro de um universo que já vinha há muito tempo já entendendo um Deus com uma perspectiva mais ocidental, né? Um Deus absoluto e que faz tudo aquilo e que tem atuação como causa e efeito, realizando as coisas e sumindo do universo, etc., fica difícil compreender depois o Deus assim. Mas eu quero lembrar vocês que Descartes, ele primeiro trouxe para a gente, que foi o fundador da psicologia moderna, né, de certa forma, né, trouxe para a gente essa frase célebre que todo mundo conhece já, penso, logo existo, mas ele, logo depois dessa frase, quem lê o discurso do método, vai ver que ele foi além disso, né? E aí eu trouxe isso aqui porque eu acho interessante, porque nos dias de hoje a gente pode até dizer que existe esse tipo de alusão, né? Penso, faço um selfie, posto no Face, logo existo. Só para existir precisa tudo isso, mas essa é uma brincadeira. Mas assim, ele dizia o seguinte: ocorreu-me investigar de onde eu aprendera a pensar em algo mais perfeito do que eu era, e compreendi com evidência que devia ser de uma natureza que fosse de fato mais perfeita. Isso porque, quando ele veio com o penso logo existo, ele começou dizendo assim: eu vou zerar tudo que eu acredito na minha compreensão, né? Dentro da visão racional dele, ele diz assim: eu vou esquecer de tudo que eu existo, do que acontece, de tudo que eu já aprendi de outros, de tudo porque tudo isso pode ser falho, de tudo que eu vejo em minha volta, porque tudo isso pode ser uma ilusão. E aí eu paro e penso o seguinte: o que é que eu posso concluir fora de tudo isso? Né? E foi que veio essa frase. Penso, se alguém está pensando ali, esse alguém existe. Há uma existência ali, né? Porque esse ser está pensando. Mas aí ele foi mais além, porque ele disse: eu penso, mas existem outras coisas em volta de mim, continuando essa visão, né? Zerada de tudo, como se fizesse um reboot e sumisse com tudo que está em volta dele, de pensamentos e de ideias. E ele aí diz: o que é que resta pensar depois disso? Aí, o que está à minha volta, que não fui eu que criei, quem criou? Né? Aí ele fala, né, que só pode ser um ser mais perfeito que ele, né? E aí ele conclui dizendo: assim restava apenas que ela tivesse sido posta em mim, né? Na verdade, ele está se referindo a
Ocorre-me investigar de onde eu aprender a pensar em algo mais perfeito do que eu era e compreendi com evidência que devia ser de uma natureza que fosse, de fato, mais perfeita. Então, aí ele completa: assim restava apenas que ela, né, essa natureza, tivesse sido posta em mim por uma natureza que fosse verdadeiramente mais perfeita que a minha, e mesmo que tivesse em si todas as perfeições que eu podia conceber, isto é, para explicar-me numa palavra que fosse Deus. Então ele acaba concluindo por esse raciocínio subsequente logo ao penso logo existo, né? Por essa lógica. Então repare que aí ainda está esse raciocínio modernista do pensar, né, sobre Deus, e que a gente precisa, de certa forma, superar, né? Porque é cáusico, né? Isso está lá, tipo, digamos, lá também em Santo Agostinho, a causa primeira. Isso até influenciou o Espiritismo, porque o próprio Santo Agostinho, em espírito, se manifesta nas mensagens, e ele, de certa maneira, está ali, de certa maneira, também trazendo essa visão filosófica de lá de trás. Então, a gente precisa entender essa questão. Aí eu me reporto a este livro de um autor, de um físico, né, que é cristão ao mesmo tempo, eu acho isso muito interessante, eu já citei ele algumas vezes, que ele também recorrendo a essa visão de causa e efeito de lá de Santo Agostinho, ele pegou uma frase de Santo Agostinho que dizia assim: se Deus existe, ele só pode estar fora do espaço e do tempo. Porque se ele cria o espaço-tempo, se ele criou esse universo, se ele criou tudo isso, repare que Santo Agostinho foi muito avançadinho, né? Bem pioneiro nessa questão, mas ele está fora do universo, ele precisava estar fora do universo. Talvez ele não deve ter falado nem do espaço-tempo, ele falou fora do universo. Mas aí, fora do universo, significa estar fora do espaço-tempo, considerando que hoje a gente sabe que tempo é relativo a espaço, relativo à matéria, porque espaço só existe se existe matéria, porque o espaço é o que existe entre uma matéria e outra. O universo existe além do espaço, né? Mas o espaço é finito. Então, se dentro desse espaço, dentro desse universo nosso conhecido, onde ainda tem matéria densa, física, etc., fora desse espaço estaria Deus, a gente tem que dizer assim, isso aí ainda é o mesmo espaço, teria que estar transcendendo a um mais sutil do que o físico. Tudo bem. Mas ele foi dentro desse raciocínio, esse físico, né, Frank Tipley, disse que fora do espaço que a ciência consegue conceber hoje, só é o Big Bang, a singularidade antes do Big Bang, né? E ele acredita no ciclo também, né, o Tipler, e disse que depois do Big Bang, depois da expansão e da contração do universo, a gente vai ter o Big Crunch. E aí voltaríamos à singularidade. Essa singularidade que está fora do espaço e do tempo seria também a presença divina de novo ali. Então, é como se ele estivesse dizendo que Deus está fora desse universo, regendo esse universo, mas ele é causa, mas está fora. Então, é como se fosse um Deus transcendente. E aí, ele também está presente nessa regência de tudo isso, porque ele não está só no começo e no fim, no alfa e no ômega. Ele está em tudo. E aí, ele, de certa forma, fez uma associação disso à Santíssima Trindade. Então, ele faz, é bem interessante a abordagem dele, querendo explicar de alguma maneira a Santíssima Trindade dessa forma. Só que a gente compreende dentro da teosofia de uma outra maneira a Santíssima Trindade, permeando tudo e todos, né, nas três forças, nessas três forças que a gente falou nesse instante, e atuante, né, não no universo que seria de criação, mas no universo de emanação. E aí a gente volta para as cartas e diz: a palavra Deus foi inventada, olha só, para designar a causa desconhecida daqueles efeitos que o homem tem admirado ou temido sem entender. E já que nós alegamos e somos capazes de comprovar o que alegamos, isto é, conhecemos aquela causa e outras causas, temos condições de sustentar que não há Deus ou deuses atrás daqueles efeitos. Repare que ele aí foi um pouco ousado, né? Eu diria, mas ousado com conhecimento de causa, valendo aí o trocadilho, porque ele, de certa maneira, não tem uma conexão, ele não consegue enxergar
este ser que poderia ser o Deus, ou esse Parabrahma, que ele falou que existe, mas não é Deus, esse ser absoluto, né, que o Parabrahma representa, o Parabrahma, ele ainda não tem condições disso, mas ele tem condições de ter, digamos assim, de esmiuçar estas interatividades do universo, da causa e do efeito que nós conhecemos. E aí, quando ele vai buscar a causa de um efeito, ele vai encontrar algo que é explicável racionalmente, que é explicável dentro destas leis do cosmos, do universo, dessas leis que eles compreendem mais do que nós. Então, ele tem condições de participar desse processo e ver o que está acontecendo. Por isso que é muito fácil para ele dizer uma coisa que nos choca, de dizer que esse Deus que tem sido dito como causa das coisas, como algo transcendente às coisas, que ele não existe. E realmente não existe. Então, é esse Deus transcendente que ele está negando aí, certo? E aí ele diz, nossa principal meta é libertar a humanidade desse pesadelo, ensinar ao homem a virtude pelo bem da virtude e ensiná-lo a caminhar pela vida confiando em si mesmo. Ou seja, Deus não está fora, Deus não é esse transcendente. Eu vou pedir a Deus para Deus me ajudar, para fazer essa coisa toda, aquilo, acolá, porque eu não estou conseguindo. Ao invés de depender de uma muleta teológica que por eras incontáveis foi causa direta de quase toda a miséria humana, né? Então veja como ele foi muito forte ali, porque ele não estava falando ele não estava escrevendo para ser publicado em um livro. Esse livro foi publicado depois, por ousadia dos teosofistas. Mas assim, ele foi escrito para dar um puxão de orelha nos teosofistas, né, daquela época, naqueles primeiros teosofistas, entendendo que não é isso, né? Eu sempre me questionei, antes de me envolver na teosofia, eu me questionava assim, por que eu vou rezar para uma pessoa dizendo para Deus ajudar aquela pessoa? Veja só que coisa mais incoerente. Eu vou dizer para Deus ajudar aquela pessoa, Deus não sabe que teria que ajudar a pessoa se ela precisa. Então, assim, veja que inconsistência isso, né? Pedir a Deus para ajudar aquela pessoa. A gente tem que, sim, a gente ajudar aquela pessoa emitindo energia. É o Deus que está dentro da gente ajudando aquela pessoa, né? É entender que nós temos condições de realizar isso, fechando os olhos e fazendo isso acontecer. Vai ser muito mais eficiente, porque a gente vai fazer com muito mais controle, não vai ser mais a causa e efeito, vai ser uma emanação de nós que vai chegar até lá a pessoa. Então, um processo não criacionista, mas emanacionista, né? Emanando para a pessoa energias favoráveis, né? Então, assim, é interessante entender que existe teísmo e deísmo, né? Teísmo e deísmo. O teísmo considera Deus transcendente. O deísmo considera Deus imanente. Aqui no gráfico a gente vê bem o que é que isso quer dizer. Deus está aqui na causa de tudo, aí se transforma, ele realiza uma causa aqui que vai se tornar efeito, depois ela se torna causa e depois gera um efeito, o efeito vira causa e se torna outro efeito e cria um encadeamento. Então, é como se Deus criasse e depois deixasse tudo andando sozinho. E muita gente pode até raciocinar com conhecimento de causa ou com um certo razão de que se Deus é absoluto, se Deus é aquele onipresente, onisciente, oniabarcante, tudo que a gente já falou aqui, ele teria que ser capaz de fazer uma máquina, que seria o universo, olha só, o Deus mecanicista, tão boa quanto as que a gente consegue criar, porque ela anda sozinha, ela até se conserta sozinha, porque os computadores até têm sua autocorreção, seus autoaperfeiçoamentos. Claro que quando o problema é muito sério, precisa de um técnico, mas vamos dizer que aí seria aquele Deus que ele consegue ser tão perfeito que ele cria tudo e as coisas andam sozinhas sem precisar mais dele. Aí gera uma sequência de causa e efeito, porque as leis estão todas muito bem feitas e não precisa mais dele. Em contrapartida a isso, existe o deísmo, que é o Deus imanente, que é um Deus que está presente em cada causa e efeito, em cada ação de causa e efeito existe um Deus. E esse Deus pode não ser o Deus absoluto, podem ser seres angelicais, seres dévicos, etc., né? E que estariam ali representando, dentro de uma hierarquia, representando a ação de Deus. Aí a gente se pergunta, qual desses dois está certo? Se a gente
for teosofista, a gente vai acreditar não no teísmo nem no deísmo, a gente vai acreditar no monismo, porque o monismo junta os dois. O monismo considera Deus imanente e transcendente, porque existe uma vida uma. Ele não está fora nem está dentro, ele está fora e dentro. Mas ele só está fora e dentro, eu tenho repetido isso muitas vezes aqui, porque nossa compreensão dele ainda é limitada. Porque o fora e dentro deveria ser a mesma coisa, porque é uma coisa só, né? Há uma emanação, nós somos raios divinos, né? Nós somos raios de Deus. Então, se nós somos raios de Deus, o dentro e o fora é a mesma coisa. Mas a gente não consegue entender isso ainda, infelizmente. Mas exercitar essa compreensão, buscar essa compreensão dentro da gente, é importantíssima, né? Haja vista a afirmação de timing, né? Que é algo de grande importância. Aí a gente vai ver agora uma outra passagem para a gente fechar um pouco a passagem das cartas dos Mahatmas, pelo menos encerrar essas polêmicas das cartas dos Mahatmas. Tem umas aparentes contradições que os próprios mestres, o próprio mestre Kutumi chama atenção. Ele diz que existe uma primeira contradição, essa contradição que é: negamos a existência de um Deus pensante, consciente, com base em que um tal Deus deveria ser condicionado, limitado e sujeito à mudança e, portanto, não infinito, né? Esse Deus pensante, consciente, ele seria algo semelhante a nós, né? Em vez de nós sermos criados à semelhança de Deus, né? Que isso é mal entendido, porque na verdade nós sendo criados à semelhança de Deus é porque nós somos emanação de Deus. Mas se isso não é muito bem compreendido, a gente atribui os nossos atributos a Deus, né? E aí diz que ele pensa, que ele não entendendo que ele está acima de tudo isso, dessa linguagem, desse entendimento muito humano, né? Se ele for descrito para nós como um ser eterno, imutável e independente, sem partícula alguma de matéria em si, então responderemos que ele não é um ser, mas um princípio imutável e cego, uma lei, que já foi dito aqui, né? Que é a concepção que a Blavatsky falou. E, no entanto, eles dirão: nós acreditamos em Jian, Shohan, né? Ou planetários, espíritos também, e atribuímos a eles uma mente universal. É aí que entra a veemência dele, do mestre Kutumi, de não considerar a existência de Deus, porque eles acreditam em Dhyan Shohans. E se ele acredita em Dhyan Shohans, esses Dhyan Shohans não seguem nenhuma linha similar ao que se pensava de Deus anteriormente. Esse Deus absoluto, criacionista, etc, etc. Então, fica fácil entender isso quando a gente põe as coisas, digamos, dentro de uma compreensão mais ampla das leituras das cartas e das leituras de outras obras da teosofia. Aí ele diz que esses paradoxos, essas contraposições que poderiam parecer, elas podem ser explicadas, né? Aqui eu adaptei para ficar um texto menor, né, porque era uma coisa maior, mas depois vocês olham na própria carta. Rejeitamos a proposição de duas existências eternas e onipresentes em um universo eterno e ilimitado. Ou seja, Deus e o universo não são duas coisas diferentes. A matéria e Deus não são duas coisas diferentes. Porque se Deus é infinito, eterno, ilimitado, como pode explicar um universo existindo, um Deus eterno e ilimitado em que está fora de uma coisa que seria a matéria, que foi ele que criou? Então, isso já seria uma incoerência, e ele diz que justamente nessa interpretação, né, da visão, né, desse entendimento de um princípio universal, de um princípio de mente universal, não se coaduna com essa ideia de Deus que a gente tem visto até agora. Então, a matéria, ele diz, então, a matéria também é eterna, a matéria é eterna. Então, como poder... Por isso que ele diz que não aceita duas coisas que sejam eternas e ilimitadas no mesmo universo, né? A matéria é eterna, isto é, não tem começo, e como seus materiais, sempre mudando de forma, de combinações e propriedades, mas com seus princípios e elementos absolutamente indestrutíveis. O importante destacar aqui é que a matéria eterna que ele está se referindo é a matéria primordial,
Não é a matéria dos átomos convencionais, que já se sabe hoje corresponder a 4% do universo, que a gente nem conhece todo o universo físico, né? O universo palpável por nós, captáveis pelos laboratórios. E a matéria escura e a energia escura constituem muito mais do que a de matéria convencional. Mas aí a gente vai perceber que até essa matéria escura e energia escura elas seriam a ponta do iceberg do que é essa matéria primordial, né? E a gente, quando estuda química oculta, a gente vai ver que essa matéria, sim, ela é eterna e a presença de Deus, do Deus uno, que somos nós, que somos constituídos dessa matéria, que está presente em nós, que está presente em tudo, porque somos monistas, né? E, por último, ele fala, a menos que Deus seja a própria essência e natureza da matéria eterna e ilimitada, sua energia e seu movimento, não podemos vê-lo como eterno, nem como infinito, e tampouco como autoexistente. Aí a gente lamenta imensamente, mas a gente compreende, pela situação que foi, as cartas foram dirigidas aos teosofistas, né? Mas a gente lamenta que ele, depois disso, não chegue e diga assim, bom, se esse é o Deus que nós estivermos nos referindo, nós acreditamos sim em Deus. Mas está claro nessa frase aí que o que ele está dizendo é isso, que um Deus digamos, emanacionista, um Deus que está presente em tudo, que é uno, esse aí sim está presente na concepção, na filosofia, na epistemologia da teosofia. Tá? Por isso que eu aí coloquei até aí o átomo físico térreo representado aí, né, para mostrar que em pequenas glóbulos presentes aí, constituindo, depois de várias espirilas, está presente aí essas energias, né, as três emanações do universo. Né? E aí temos essa passagem que diz: o Deus dos teólogos é simplesmente um poder imaginário, um poder que até agora nunca se manifestou. Nossa principal meta é libertar a humanidade desse pesadelo e ensinar o homem a virtude pelo bem da virtude. Isso até já estava lá escrito, né? Mas é bom reforçar. E ensiná-lo a caminhar pela vida confiando em si mesmo, ao invés de depender de uma muleta teológica que por eras incontáveis foi a causa direta de quase toda a miséria, né, humana, está escrito errado aqui. Podemos ser chamados de panteístas, de agnósticos nunca. Se as pessoas estiverem dispostas a aceitar, a ver como Deus nossa vida una, não é uma, não é una, viu? Bom, gente, aí duas coisas importantes. Foi bom que esse texto eu tivesse deixado, mesmo com esses errinhos aí, é que assim, a ideia de emanacionismo não é a mesma coisa de panteísmo, né? Apesar dele dizer isso, podemos ser chamados de panteísmo porque está dito que o emanacionismo ele é uma espécie de panteísmo, porque assim nós estamos presentes na vida una, né, divina, estamos presentes, nós não saímos dela para voltarmos, como os panteístas dizem, que Deus cria, os panteístas acreditam assim, que Deus cria o ser humano, o ser, a alma e tal, e depois você volta, como uma gota que volta para o oceano. Por que a gente volta para o oceano se a gente nunca saiu dele? Então é uma emanação mesmo. Então isso é uma diferença que parece ser mínima, pequena, mas não é. Né? E isso já é um ponto importante para que a gente entenda, né, que mesmo nesse processo de reencarnações e de várias existências e tal, isso não caracteriza um panteísmo, primeiro porque a gente não perde a nossa individualidade, nós continuamos sendo individuais, indivíduos dentro desse conjunto, né? E agnósticos nunca, né? Porque a gente não fica dependendo propriamente de provas científicas, porque essas provas não podem ser só externas, né? Então, nós estamos dispostos a aceitar, né, esse Deus como sendo uma vida una. Então, aí é que está aquela explicação que eu senti que precisaria ter dele dizendo que esse é o nosso Deus. Bom, eu trouxe esse livro rapidinho, Ame-te Goswami, porque se a gente falou de matéria, entra a questão quântica, entra a questão de energia, e a gente hoje sabe que muitos físicos estão começando a acreditar em Deus, até encontrando isso através da ciência. Ele diz, não podemos nos compreender sem conhecer Deus, nosso ser causal mais profundo, nossa consciência quântica. Então, essa mesma consciência que interfere no experimento quântico,
é essa consciência, é essa condição de perceber que quando nós entendemos essa consciência dentro de nós, essa consciência divina, nós e a matéria somos uma coisa só. Então, não é que a gente interfira na matéria, nós agimos sobre a matéria como a gente consegue mexer um braço, né? Então, a gente passa a entender que somos parte deste universo muito mais do que a gente pensa, né? Então, isso está sendo compreendido cada vez mais e o próprio Amit Goswami diz que o esforço muito maior hoje é dos cientistas tentarem explicar provar que Deus não existe, né? Eu vejo, né? Tem um bocado de livro aí daquele Richard Dawkins. Aí eu leio os livros e fico, gente, eu vou agora me colocar, dar uma de Descartes, dizer assim, vou zerar tudo que eu aprendi, vou ler assim com toda a abertura possível a explicação que o Richard Dawkins dá para o materialismo, para explicar as coisas. Ele aí vem com um capítulo fantástico, dizendo assim, explicando o impossível de ser explicado, o fato de a vida existir no universo por um acaso e tal. E aí eu tento me convencer, gente, não consigo, porque o tempo inteiro ele próprio diz que é difícil de explicar e é fácil de compreender, porque realmente os argumentos não são muito coerentes, né? Não são muito válidos, né? E aí eu trouxe essa parte do livro recém-publicado na edição da editora teosófica Cristianismo Esotérico, essa passagem muito interessante, completa, né, da frase que eu coloquei no começo. Ela diz o seguinte: as células nervosas, os filamentos nervosos e as fibras musculares são os agentes da sensação e do movimento, mas é o homem que sente e age. Inteligências inumeráveis podem servir de agentes, mas é Deus que sabe e que responde. Ou seja, digamos, a razão de ser da vida, da existência, da consciência é Deus. Esse Deus que somos emanação, né? É a vida, a verdadeira vida. Nada por mais pequeno, deixa de afetar sua delicada consciência onipresente. E nada pode haver, por mais vasto que seja, que a transcenda essa consciência. Então, daí o onipresente. Onipresente em tudo, desde a matéria, desde a nossa consciência, essa é a onipresença divina. Está aí. Né? Não é porque ele tem consciência de fora, vista como se fosse alguém, um Big Brother, observando tudo. Não. Essa é a onisciência dele. Nós somos tão ilimitados que a ideia de uma consciência universal nos embaraça e confunde. Entretanto, um mosquito encontraria talvez a mesma dificuldade se tentasse medir a consciência de Pitágoras. Então, essa analogia fica entendida agora, o que ela estava querendo dizer, né? Nessa visão, porque Deus está em nós, Deus está aqui, está nos nossos átomos, está na nossa mente, está na nossa realidade, na nossa vida, né? A verdadeira vida. Após sua entrevista no programa Cara a Cara da BBC em 1959, quando John Freeman lhe perguntou se ele acreditava em Deus, Jung respondeu o seguinte: oh, sim, difícil responder. Eu não sei. Aliás, eu sei. Não preciso acreditar. Eu sei. Repare que ele aí foi assim bem filosófico, né? Assim, ele foi bem parmenidiano, porque parmenidiano ele diz assim, a coisa simplesmente é. Então, assim, ele depois tem uma explicação bem psicológica, de arquetípica, a presença de Deus dentro de uma visão arquetípica, mas aí quando ele fala isso, ele está falando desse Deus teológico, desse Deus cristão. Mas ele aí, de certa forma, ele está revelando que ele sabe, né? Está ali, ele não precisa nem acreditar, ele precisa saber, e esse saber é algo que permeia a pessoa, né? Um pouco influenciado porque o seminário era sobre Zaratustra, então ele foi muito influenciado por Nietzsche, que escreveu Assim Falou Zaratustra, que era uma visão do zoroastrismo, que tinha tanto forças do bem como do mal coexistindo. E a teosofia tem isso. Ele trouxe isso à tona na psicologia junguiana dele, quando ele fala, né, dos opostos, da enantiodromia, da complementariedade dos opostos, do anima animus, né, do pensamento e sentimento, da intuição e sensação como elementos opostos, e ele sabe que isso aí são frutos de
ele fala que é como se fosse mecanismos psicológicos, mas a gente entende dentro da teosofia que são seres mesmo, seres elementais, dévicos, que estão ali presentes, construindo e destruindo nesse processo de entropia e negentropia, de organização, etc, etc. Bom, finalizo com esse fantástico livro, Tao Te Ching, né, de Lao Tzu, que ele diz, o Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Então, repare que aí é a mesma coisa que dizer que o Deus que passa por todas essas características, né, que pode ser falado, que pode ser explicado, que passa pela linguagem, pela nossa compreensão, não é o verdadeiro Deus absoluto, porque esse aí não pode ser proferido, nem compreendido, nem entendido de uma visão mais ampla, né, por nós. E encerro dizendo que, parafraseando Santo Agostinho, que ao se referir ao tempo, falou isso aí que eu vou dizer agora, vou falar referindo-se a Deus. Que é, pois, Deus? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pede, não sei. Então é mais fácil, digamos assim, saber do que simplesmente explicar. Está aí porque Jung falou aquilo, né? E eu digo a vocês, gente, que na ciência hoje cada vez mais as pessoas estão buscando isso. Eu estou preparando até uma palestra que vai para o meu canal do YouTube exclusivamente tal, sobre biocentrismo, que é nada mais do que mostrando que a vida criou o universo, não o universo criou a vida. O biocentrismo é uma ciência, né? E que mostra isso, e que essa vida, dentro da perspectiva teosófica, é ainda mais ampla, porque não é nem a vida compreendida dentro da visão biológica, mas a vida compreendida dentro dessa perspectiva divina, né? A vida divina, a vida presente em todos nós, não só em todos nós, mas em tudo que existe à nossa volta também. Certo? Então, eu vou aqui abrir para o nosso famoso diálogo sobre o assunto, e se alguém quiser trocar ideias sobre tudo isso que a gente falou, fique à vontade. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Me diga uma coisa, meu amigo, diante de tudo isso que você trouxe, como é que fica a presença do Senhor do mundo, né, Sanat Kumara, nessa estrutura toda que você trouxe? Se nós pararmos para pensar que essa consciência chegou ao planeta Terra uns 18 milhões e meio de anos atrás, haja visto também que a hierarquia sequer existia, então nessa conjuntura toda que você nos trouxe, né, até o momento, onde é que se encaixa a presença do Senhor do mundo? Como uma emanação, mais uma emanação dessas que a gente falou aí, né? Então, assim, a gente não consegue conceber o absoluto, porque nós somos relativos. Então, tudo o que é fora do absoluto é manifesta, é emanação e é relativo, com relatividade cada vez maior ou menor, pegando até a dica de Time, né? No livro Deus, o Universo, né? E que ele fala justamente que esse nível de relatividade aumenta cada vez mais quanto mais se aproxima do físico. Então, assim, ele é uma emanação que também emanou e que também gerou outros seres, e que outros seres foram criados e que foram desenvolvidos. E o que a gente tem que entender é assim, ó, a própria hierarquia angelical, ela não só é uma emanação, como ela é construtora do universo. Então, repare que fala-se de 3 emanações, e a primeira emanação é a Kundalini, né? E a Kundalini, que é a terceira emanação, mas é aqui primeiro surge, que é considerado o Espírito Santo, tal, né, da Igreja Católica, tal. Ela é que faz a construção desse universo físico. Então, é preciso esses seres que manipulam essa energia possam fazer essa construção. Mas essa construção alia essas energias todas, porque cada átomo térreo compõe-se dessas 3 forças. Mas ela, de certa forma, precisa trabalhar no sentido de criar, de construir esse Maya que a gente precisa viver, né? E até para que a gente tenha um corpo búdico, ele precisa de matéria. E até isso é construção. Imagine a complexidade, né? Se o Stephen Hawking acreditasse na espiritualidade, ele teria um surto ao dizer com mais veemência ainda que a realidade é muito mais complexa que a ficção.
porque realmente a realidade envolve vários níveis de construção de universo, né? Porque tudo isso é construído por seres e uma multiplicidade de seres infinita, incrível, impressionante. E sem falar que nós estamos considerando só o nosso universo, né? Imagine os outros tantos universos dentro de um multiverso, dentro de uma amplitude maior, divisão cósmica com K, né? Ô Marcos, eu realmente fiquei empolgado com a sua brilhante explanação, porque você foi muito preciso em todos os momentos. E, de fato, esse é um momento muito grandioso para nós refletirmos sobre a beleza do que é essa vida que nós, inclusive, desconhecemos. Porque, é como você disse, essa emanação é que está sempre presente. E, aliás, quando o Joilson fez aquela pergunta-chave, logo após a sua explanação, me surgiu até uma resposta, que de vez em quando ela surge algumas vezes. Onde se encaixaria a presença aí do senhor Sanat Kumara? A resposta que eu tive foi no eterno momento presente, que é justamente a central de toda essa emanação que nós desconhecemos, mas estamos nesse caminho de autodescobrimento. Isso foi muito maravilhoso, esse panorama que você nos apresentou. Está mais uma vez de parabéns. Obrigado, obrigado. É porque, assim, é difícil a gente, assim, na verdade, se algo não está manifesto, até para os mestres, ele não vai ter condição de ter acesso, né? Porque os mestres também têm corpos sutis, por mais que seja sutis e densos, o denso dele é menos denso que o nosso, mas ele está limitado à compreensão muito acima da nossa, mas o que ele vai alcançar é emanações também. O absoluto é inalcançável. É inalcançável. Então, assim, tudo, por mais assim, grandioso, transcendente que a gente possa imaginar, ainda é emanação, ainda é manifestação. Entendeu? Marcos, mais uma Diga, vez aí, parabéns e gratidão. E esse tema realmente é um tema, né, que, como você colocou ali do seu time, né, no Deus, Homem e Universo, não é porque seja incognoscível que nós não precisemos e não devamos até buscar compreender. Mas cada vez que a gente trata desse princípio, né, pelo menos para mim, mais ficam as abstrações e mais, para mim, me soa que é algo a ser entendido não com a mente concreta, né, com o intelecto, com o racional, mas com uma, né, qualidade maior e mais sutil, mais afim até com o que se, né, pode conceber desse princípio. Então, né, para mim, eu continuo achando que num estado de meditação, num estado, né, bem além desse estado, né, comum, né, que nós tendemos a tratar desse assunto, isso aí pode ser compreendido, mas nada impede, né, que a gente possa também, né, tratar, né, dessa forma mais racional, mas tudo isso é transcendente. A mente abstrata aí, eu acho que tem de estar bem ativa, né, para que haja uma compreensão e não apenas a teorização, né? E o entendimento mesmo será com esse aprofundamento, com esse estado, né? Porque como a gente lidar, você mesmo falou isso, do absoluto com uma condição relativa. Nós temos, ao menos, de estar mais ou menos, né, um pouco transcendendo esse estado de relatividade. E isso, num estado, né, de meditação, né, de tentativa de conexão com esses níveis, aí
a facilidade parece ser maior, né? Pelo menos é que aí você vê isso até nas religiões, né? Por que que os devotos, né, as pessoas que têm, né, essa linha, eles, né, conseguem, os próprios Mahatmas, esses mestres de sabedoria, e o senhor de Narajadasa diz, num dos capítulos daquele livro básico, né, Fundamento de Teosofia, que os adeptos, os Mahatmas, seriam esses seres que já não mais estão numa condição de criaturas, né, apenas vivendo, né, em função aí dessas coisas todas, né, que exteriores, mas eles já passam a ser o próprio Criador. E aí o irmão Joilson trouxe essa questão, né, do Senhor do Mundo, o senhor Sanat Kumara, aí a irmã colocou aí, então, num grau, né, bem mais transcendente está esses seres, né, que já não são meras criaturas, eles já passam a ser colaboradores do Criador, do próprio plano divino. Talvez seja essa a proposta que nós, como buscadores, né, seja teosofistas, buscadores, né, espiritualistas, nós estamos nos colocando já nesse compasso aí de poder deixarmos de ser meras criaturas para sermos colaboradores dessa execução desse plano divino, né, que seria essa divindade, né, aí manifestada, o Logos, planetário, logo solar, e nós estaríamos nos colocando como assim agentes, né, como futuros agentes desse trabalho, né, desse plano divino. Mas o que eu queria mesmo era agradecer por esse momento, né, especial de estarmos tratando de algo tão, né, transcendente. E eu lembro agora que a senhora HPB, não me lembro qual a obra dela, ela fala que o Deus que nós podemos conceber é esse Deus interno, esse nosso ser interno, como você mesmo disse, né? Que é uma emanação. Nós somos deuses em potencial, nós somos parte dessa emanação, né, também. E aí, no nível, né, que tende a ser crescente. Então, né, se a gente, o autoconhecimento aí vem essa, né, questão do autoconhecimento ser um meio, um caminho assim bem, né, para se entender, conhecer a Deus. Conhecereis, né, a si mesmo, a ti, conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus e ao universo. Gratidão, irmão. Então, Jorge, eu tive realmente uma preocupação enorme, assim, porque eu primeiro tinha que estudar mais, né, porque o que eu já sabia era pouco, e sabia onde achar, mas assim tinha que ter tempo para pesquisar muito, e o cuidado que eu tinha que ter era no sentido de evitar algumas, porque a coisa mais fácil do mundo é você falar coisas acostumado a um modo de entender Deus tradicional, da nossa cultura ocidental, e mesmo entre nós teosofistas, é difícil eliminar isso, porque, por exemplo, a Bíblia não foi escrita por mestres, ela foi escrita por discípulos. E por ter sido escrita por discípulos, quando se fala criador e criatura, tá se trazendo uma coisa que não é o que seria, na verdade, porque o próprio Jesus, se você pega das palavras de Jesus, ele diz: Deus e eu somos um, né? O Pai e eu somos um. E quando ele diz, vós sois deuses, ele está dizendo o que um mestre sabe sobre a relação da gente com Deus, da vida una. Mas os discípulos não tinham isso ainda muito bem assimilado, e aí quando falavam da história de Jesus, eles falavam o Criador, a criatura, a criação, etc. Mas isso tudo não é o que seria escrito se fosse escrito dentro de uma ótica, assim, talvez dentro de uma ótica simbólica, que pode ser entendida se a gente ler o livro de Geoffrey Hodgson, a gente vai ver isso claramente, como ele mostra isso bem detalhado, de como é visto os dias da criação, o que representa cada dia desse da criação, do que é essa criação, que na verdade está dito como criação, mas não é criação, é outra coisa, sabe?
Então, assim, porque não é realmente criação, porque a gente, quando começar a entender que dentro de nós cada átomo nosso é Deus, que nós somos deuses também, a gente vai ter outra maneira de perceber as coisas e até ter cuidado, assim. Claro que a gente também não precisa ficar assim, falar em criador e criatura, vai estar falando uma coisa equivocada dentro do meio teosófico, mas no meio teosófico as pessoas também falam e não vai ter problema nenhum, ninguém vai recriminar por isso, mas é interessante perceber que existe isso, né? Essa visão mais ampla para a gente, né? Para a gente esclarecer melhor como é que as coisas são vistas pelos mestres, né? Marcos, Oi, Aline. mais uma vez, parabéns pela sua brilhante palestra, gostei muito. E uma coisa que eu sempre fico assim muito emocionada de ouvir e de pensar nisso é porque com os índios norte-americanos eu aprendi uma coisa que eu acho assim fantástica, que é eles sempre falam em Deus como o grande mistério. Eles não usam a palavra Deus, eles usam essa figura de imagem, né? O grande mistério. E realmente é um grande mistério, né? Tudo isso que você trouxe, né? E eu acho que a beleza está aí, né? Nesse grande mistério, que a gente fica tentando compreender, mas, na verdade, a gente ainda é muito, né? Pequeno em relação a tudo isso. Mas essa coisa da gente ter Deus dentro da gente é que eu acho fantástico, porque cada átomo, cada célula, né? Aquela nossa oração de Annie Besant, que fala, ó, vida oculta, vibrante em cada átomo, é uma coisa linda. Toda vez que eu oro e que eu professo aquela passagem, né, de Annie Besant, eu fico emocionada, porque é muito forte, é muito bonito, né? Então, é isso. E Shakespeare também falou, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. E ele era uma pessoa impressionante, né? Então, é isso. Foi muito lindo, muito emocionante. E saber que, no momento que a gente entra em meditação ou entra em oração, a gente sabe, a gente entra em contato com esse grande mistério. E isso é que é a beleza da vida, né? Eu acho que é por aí. É Com isso, querido. certeza. Gostei muito. Obrigado, Aline. Realmente, essa coisa que você colocou é bem interessante, porque eu, como falei, né, de que na teosofia, no glossário teosófico, está dito lá que alguns povos ditos primitivos, né, que atribuíam a Deus, atribuíam às forças da natureza, a divindade. Olha só como eles estavam tão certos, porque essa divindade que a gente compreende como manifestação digamos assim, como Deus manifesto, ela está presente com vários seres de hierarquia. Então, o trovão, a chuva, o vento, o sol, as estrelas, tudo isso tem divindades presentes ali e tal. Na construção, na manutenção, na destruição, quando precisa destruir para renovar. E tudo É. isso. Outro dia Isso é incrível, né? É tão lindo isso. eu tava outro dia numa palestra da Sociedade Teosófica e eu fiz até a pergunta, estava se falando sobre a doutrina secreta e aí eu fiz uma pergunta se a entropia era regida por seres por seres destrutivos, destruidores, porque tem a hierarquia construtora e a hierarquia destruidora. Essa hierarquia destruidora é tão importante quanto a construtora, porque você Eu vi destrói. sua pergunta no Você dia, viu? eu vi. Aí eles falaram que estavam vindo, aí quando eles foram olhar a origem daqui, é uma desordem, é um caos, porque esse caos, essa desordem, o universo é entrópico, a tendência dele é se destruir, porque você deixa um carro solto, ninguém cuida. Por exemplo, agora nessa pandemia, pessoas que não foram à universidade mesmo, a faculdade de arquitetura, estava sendo cuidada semanalmente, mas se deixasse, parasse, ninguém fosse lá nesse período da pandemia, a poeira entra, a poeira não está em quarentena. Com A poeira vai certeza. lá, entra e destrói as coisas. E aí, isso é a entropia, é a tendência da O desorganização. mato cresce, não E é? nós não, nosso organismo, se a gente se corta,
nós temos um mecanismo que a energia, né, nosso corpo astral, nosso corpo mental, traz alimento para poder renovar e regenerar, até um certo limite, claro. Mas isso aí é o chamado negentropia. Nesse procedimento, a gente tem seres elementais destruindo e seres elementares construindo. Construindo. Se a gente fica doente, é os seres elementares destrutivos e o construtivo fazendo essa renovação de células, de mudanças internas da gente. Então, isso aí são Tem esse poder também, né? Então, esses seres todos presentes em cada átomo, em cada molécula, em cada órgão, em cada sistema, isso é essa fantástica emanação. Fantástico. É uma magia, né? É muito lindo. Então, é fantástico, é maravilhoso. Então, é um tema vastíssimo e inesgotável, né? Inesgotável. Inesgotável. Foi muito bom. E aí, irmã Cláudia, irmão Edvaldo, Fernando, Cristina. A irmã Cláudia tinha levantado uma mãozinha ali para falar. Ah, sim. Fala, Cláudia. O senhor Juarez colocou as coisas de um modo que contemplou um pouco as minhas questões, e eu lembrei de um pequeno poema de um poeta paranaense, que é o Paulo Leminski, que ele diz algo bem gracioso, assim, que para mim, na fala também da Aline, isso ficou reverberando. Ele diz que basta um instante e você tem amor bastante. Então, eu vejo que, às vezes, é o desabrochar de uma flor, é o sorriso de uma criança, é a bondade de alguém, né? Um sorriso de um desconhecido, uma pequena expressão, manifestação, né? Desse não ser no mundo, né? Não ser do mundo, que eu vejo que nos recorda, né? No islamismo se tem esse termo que eu acho muito poético, muito bonito, que é recordar Deus, né? Então tem os atributos, os nomes de Deus que você entoa e você está realmente cultivando, né? Cultivando Deus em si, recordando esses atributos, né? E você pode usar isso como uma medicina, né? Usando o oposto, né? E eu vejo que é algo assim, esse conceito do recordar Deus, né? E também como é um princípio devocional, mas ao mesmo tempo vai muito além disso, né? E eu acho que traz uma percepção, perdão aqui, traz uma percepção do divino que é muito mais íntima, né? Eu vejo que eu gosto muito do conceito de íntimo também, né? De Deus como íntimo, como aquilo que está em segredo também. Eu acho que segredo também é uma palavra assim que eu acho muito Mistério e segredo, né? Mistério e segredo. Isso. Tem tudo a ver. E também acho que é no sufismo que diz que o segredo protege o segredo, né? E isso ao mesmo tempo é uma utopia, é como uma utopia, né? Para nós assim, porque é uma sede que se tem que nunca se sacia. E quanto mais, né? O pouco que se experimenta, hoje eu estava ouvindo a palestra do Ricardo Lindman, uma exposição, né? No Encontro Interamericano. E ele fala que, aí ele citou alguém, vocês me perdoem que eu não vou lembrar, que ele citou alguém que diz que a humanidade precisaria se levar à teosofia porque a humanidade não tem ideia da sede que tem, né? E eu vejo que essa experiência direta de Deus é isso, quando você tem uma experiência direta de Deus, é inegável, e não importa que nome tenha, né? Ou enfim, aí você adentra esse mistério, aceita, né? Se integra com esse mistério, com esse segredo, de modo realmente
nem tenho palavra, eu acho, para usar assim, né, o que seria essa atração, né? Porque eu vejo que tem isso também em todos nós, essa atração, né? Enfim, eu gosto muito de poesia mística e então são termos assim recorrentes, né? Essa relação com Deus. Grata, Marcos Muito, e muito colegas. bela, muito bonita essa fala sua, porque realmente vem com a poesia que merece o assunto também, porque eu acho que, se não pelo viés da, digamos assim, da meditação, como o Jorge falou, ou através de sonhos, de transcendências, etc., através da poesia, eu acho, e da arte, consegue se chegar muito mais longe, né? Nessa compreensão muito mais transcendente, né? Nessa compreensão, que são os recursos, né? A intuição, a sensibilidade e tal, que vai ajudar a gente a chegar mais perto, né? Dessa compreensão que não está tão distante, que está dentro de nós, mas a gente não consegue acessar muito, né? Então, E assim, elas são síntese também, né? E as síntese, artes, elas são uma forma de síntese, né? De tradução e de síntese. exatamente. E o que é curioso na sua fala também é que eu já há 2 anos, né, em 2019, eu comecei a planejar falar sobre Deus e organizando material, e o que eu ia usar como título, o título que eu ia dar era muitos nomes de Deus. Eu ia colocar isso porque eu ia trazer alguma coisa do judaísmo também, né, da presença de muitos nomes da Cabala, etc., e que justamente, né, nesses muitos nomes mostra justamente as facetas, né, dessas irradiações de Deus, do que a gente chama de Deus, vamos dizer assim. E essas irradiações presentes em cada situação da nossa vida, e que a Cabala trabalha muito bem naquelas subdivisões todas, e dentro daquelas outras subdivisões, né, enfim, são 1000 nomes, né, que você pode trabalhar, e que tem ali cada um significado, e que está presente nessas ramificações, né, da atuação da gente, e que, se a gente for ver por exemplo, se existem os 7 raios dentro da teosofia que a gente fala, né, a gente pode ser até de um deles, mas a gente tem todos os 7, e com subdivisões, e com nuances de cores, de coloridos, mostrando que cada um tem a sua personalidade, cada um é único. Daí a individualidade. Por isso Jung chamava individuação, e na teosofia a gente chama individualidade, né? A personalidade e a individualidade. Então a gente tem assim, individualidade como sinônimo dessa alma que transcende o Maya, que transcende esse físico, mas que, de certa forma, tem também uma vida específica, transitando, né, numa jornada evolutiva que é importantíssima, e que permeia todas essas cores, essas ideias, esses pensamentos e essas formas de entender, né, o divino, né? Obrigado. Eu que agradeço também pelo seu feedback, né? E vai estar registrado, gravado, porque felizmente o Fernando não desligou, aí tá gravando. Boa tarde, eu queria agradecer aí, ó. Boa tarde, Gostei Paulo. muito da. Aí eu fiz várias anotações aqui, mas eu queria salientar, né, aquela parte que você falou, que para Brahma não é um ser, né? Então ele é a lei imutável. Então isso aí é como o Vedanta, né? Então existe o conceito de como é que se diz? Saguna Brahman e Nirguna Brahman. Então, Nirguna Brahman é aquele que onde tudo acontece, né? Ele, uma emanação dele é justamente Saguna Brahman, é o universo, etc. Então, tudo acontece, não existe nada fora de Nirguna Brahman, né? Não tem nenhum atributo. E tudo acontece, tudo que acontece é a emanação dele. Então, é esse Deus que, além de nossa concepção, além de tudo, e que, ao mesmo tempo, estamos dentro dessa lei imutável, eterna, etc., etc., aí que fala, que é diferente de Ishvara, né, que também já é uma emanação. Obrigado. Obrigado, Edivaldo, pela complementação e observação, é muito importante.
Porque a gente precisa entronizar isso, né? A gente compreender. E o que eu acho incrível, assim, porque eu, quando faço referências a coisas que eu concebia antes, eu vejo que as outras coisas que a gente pensava antes sobre Deus, não é que elas estejam equivocadas, elas precisam de alguns ajustes, assim, porque até, como eu vim do Espiritismo, né, essa visão, e continua ainda, né, o que eu vejo é que a gente precisa depurar e entender os meandros, né, nas entrelinhas do que está sendo dito, e em cada religião é assim também. Tudo tem lá o seu verdadeiro significado, porque todos esses avatares que trouxeram em várias épocas, eles tinham contato com essa compreensão maior, e eles traziam para a gente um entendimento que depois foram sendo remanejados, modificados, reinterpretados. Mas se você for ver, na essência está lá, né? Esses ensinamentos. E qual é que não tem o ensinamento sobre Deus? Todas essas religiões aí, qual que não tem uma visão sobre Deus? Todas têm. Então, é por isso que a gente tem que ir lá na raiz e descobrir o que é que foi dito lá atrás, né? Na essência. E, com certeza, a gente vai encontrar nas entrelinhas algo que se deixou passar, entendeu? Trazendo para essa perspectiva que a gente está falando agora. Não é nem puxando a brasa para a sardinha, não. Sabe aquela coisa a verdade que não é superior, que é superior às religiões, né? Porque não tem religião que seja superior a essa verdade, que é uma verdade que está ali, né? Na essência, né? Na essência. Vou contar um negócio interessante que aconteceu. Eu estava lá em Aguiar, aí eu assisti a escola de sabedoria do Raul Tim, né? Aí eu estava no final da escola do Raul Tim, aí eu desci cedo para tomar café, aí sentei lá numa mesa, aí sentou-se um senhor do meu lado, começou a precisar conversa, aí começou a conversar, o inglês dele era difícil de entender. E depois chegaram outras pessoas também, conversando ali, eu terminei meu café, eu subi, aí alguém chegou e falou, sabia que o Amit Goswami já chegou, ele vai dar, várias dele começa segunda-feira? Não, já chegou aí? É que ele está sentado ali, era o cara que sentou do meu lado e puxou a conversa. Legal. Tá vendo aí? Você estava do lado dele, né? Conversando. E não sabia quem era. Pois é. Não, e ele é incrível, assim, eu já li vários livros dele, depois eu comecei a parar, eu me proibi de comprar livro porque eu via que estava sendo repetitivo, mas eu estava sempre vendo alguma coisa a mais. E aí acabava comprando os novos e tal, mas ele tem uma coisa que, assim, ele não acreditava em Deus, ele era físico, a família dele toda tentando convencer ele, né, a família toda de hinduístas, né, tal, que tentando convencer ele nada de acreditar, até que ele, pelas experiências que ele fez e pelo estudo científico que ele acabou acreditando, tanto que naquele livro Deus Não Está Morto, ele relata isso, que assim como vários outros, né, tem o Francis Collin, né, autor do livro Linguagem de Deus, que ele ele chefiou o projeto Genoma, e quando ele viu que os genes não davam conta de todas as questões ligadas à natureza humana, né, biologicamente falando, ele virou o jogo, ele passou a escrever sobre Deus, onde Deus estava presente no projeto Genoma, né? Então é incrível isso, como está tendo na ciência, por isso que eu falei que na ciência está tendo um bocado de gente que está virando a página nessa história de não acreditar em Deus e começar a ver Deus até na ciência, porque se ele está presente na matéria, ele vai estar perceptível na ciência de alguma maneira. Bem, irmãos, dado o adiantado da hora, e se não houver mais alguma questão, eu pediria ao irmão Jorge para anunciar a próxima reunião, que será dia 15, provavelmente, não é isso, Jorge? Dia 16, né? Jorge, seu microfone fechado. Oi, obrigado. 16. 16, né? Dia 16. Porque a próxima seria dia 9, não? Mas 9 tem aquele intervalo, o recesso, né? Exato. Uhum. Então, ficou dia 16
que vai Música e ser... Vida, Cristina Vale, é isso, né? É esse mesmo. Cristina Vale está até aí. Oi, Cristina. Oi, sim. O seu tema você pode anunciar? Não, é música e vida. Então, dia Perfeito. 16. Então, está combinado. Dia 16 estaremos aqui novamente com a nossa irmã Cristina Vale para o título Música e Vida. E assim eu pediria a nossa irmã Cristina Raimundo para fazer a meditação final. Agradecendo mais uma vez o trabalho brilhante do nosso irmão. Obrigado. Bom, então vamos encerrar o nosso encontro depois dessa belíssima apresentação do nosso irmão Marcos, o qual eu parabenizo. E eu não quis nem me manifestar, porque foi uma coisa tão linda, mas que eu me lembro aí do que você, sem querer ser pretensiosa, mas do que você se referiu a Jung. Deus existe. Não vou explicar. Como é que você sabe? Eu sei, eu sei. E é uma coisa assim, eu que trabalhei com ciência a vida toda, explicava química, não sei o quê, e eu digo sempre que alguém não pode entender um átomo e estudar o átomo sem achar que aquilo tem um mistério, gente. Existe. Como eles se colocam, como eles reagem, como aquilo existe e não se bate. Então, para mim, existe e eu sei. Mas eu acho que a gente tem sim que buscar, através das várias religiões, através das várias explicações, através dos vários mestres que nos trouxeram tantas informações, e de Marcos, que também faz o seu estudo e partilha conosco. Então, parabéns, Marcos. E, com isso, eu acho que nós podemos permanecer com esse encantamento, com essa beleza, com todas essas frases, esses ensinamentos que nós ouvimos, e assim como nós começamos, vamos nos colocar, nos posicionar, colocando a nossa coluna ereta, fechando os nossos olhos, voltando para o nosso interior, em busca da nossa verdadeira essência. Nosso ser real, verdadeiro, a nossa centelha divina. E por alguns instantes, percebamos entremos em sintonia com a música, em sintonia com todos os nossos irmãos que aqui estão presentes. Agradecendo aos santos seres, e entoando o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilha em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os seres, com todos os outros.
canalizando a paz, a luz, o amor. Que possamos encerrar o nosso encontro. Paz e luz a todos os seres. E, pessoal, até. Boa noite a Até. todos e até breve. Boa noite, boa noite. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Até. pessoal. Obrigada a domingo. todos. Grande Bom abraço. domingo. Obrigada. Outro para você. Tudo de bom para todos. E Josiane aí, tudo bem, Josiane? Um abraço, Fernando. Fernando vai Abraço, Jorge. Obrigado. vai Eu vou- desligar a você. eu gravação vou desligar por causa da gravação, que ainda não encerrou ainda. para ir para Ah, você. tá bom. Tchau. Tchau, tchau, tchau.